Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Tatiana Avanço, você é a mediadora aqui desse encontro, no nosso congresso, no nosso tema de desenvolvimento e debates intergeracionais. Agora são 4h02 da tarde, seria prudente talvez esperarmos até as 4h05. O que nossa monitora acha sobre isso? Acho que podemos sim, para poder receber o restante do pessoal, né? Ok, vamos dar mais alguns minutinhos, então, daqui a pouco começamos. Acho que podemos começar. Ok, já estamos gravando, certo? Novamente, boa tarde, pessoal. Meu nome é Tatiana Avanço, eu sou pesquisadora da área de artes, da área de música e de dança, sou mestre em música pela Unicamp, mas com uma atuação bem grande aí na área de educação e de filosofia da linguagem, também filosofia e cultura como um todo. Estou aqui para a mediação de vocês no nosso primeiro Congresso Nacional de Estudos em Subjetividade, Política e Arte. A gente vai ter 10 minutos de apresentação para cada trabalho. Temos o nosso bloco de trabalhos agora das 4 da tarde. Temos 8 trabalhos, então eu gostaria de sugerir que a gente faça 2 blocos de 4 trabalhos com uma discussão entre cada 4 trabalhos, ok? Tudo bem para vocês assim? Deem um joinha se concordam, por favor. Sim, se alguém tiver outra proposta, fiquem à vontade para propor. Então, vamos começar com o primeiro trabalho, que é intitulado A Importância da Escuta no Processo de Inserção Social dos Alunos na Escola, da Ana Clara Pinheiro de Souza Lemos. Ana Clara está aí presente? Ana Clara? Vamos sinal? Parece que não.
Temos algum nome da Ana Clara no chat? Vamos ver na lista de presentes. Parece que não. Bom, vou passar para o próximo trabalho, então, caso a Ana Clara apareça, a gente pode deixar ela para o próximo bloco. Segundo trabalho, temos aqui As Margens da Vulnerabilidade, a construção da infância em situação de risco, com duas autoras, temos Carliane Mendes de Oliveira e Ana Beatriz Silva de Oliveira, como autoras do trabalho. Alguma de vocês está aí presente? Sim, nós duas estamos. Eu sou a Carliane, a Beatriz está aqui também, mas eu vou ficar responsável pela apresentação. Ótimo, Carliane, fique à vontade. Eu posso cronometrar os 10 minutos aqui e eu posso te avisar quando faltarem 3 minutos, ou verbalmente ou pelo chat. Qual você prefere? Nem precisa, eu já estou com o cronômetro aqui. Eu só queria saber se vocês estão vendo a tela. Sim, chegou para a gente. Isso, não vou conseguir ver vocês, né? E aí eu vou começar aqui agora, tá bom? Ok, fique à vontade. Como foi dito, né, nosso trabalho se chama As Margens da Vulnerabilidade, uma leitura analítica da infância, em risco a partir do filme do Pichote. Eu acho importante pontuar que eu sou mestra, né, pela Universidade de Fortaleza, porque esse trabalho ele decorreu de um desdobramento, né, da minha pesquisa. Eu pesquisava sobre crianças, né, em situação de vulnerabilidade social e a relação com o processo de maternagem. E aí me formei no ano passado, e a Beatriz, ela faz parte da minha clínica como estagiária e me ajudou na construção do desdobramento dessa pesquisa. A partir disso, é importante pontuar, né, como a infância é um fenômeno universal do desenvolvimento em termos biológicos, e os significados dela perpassam tanto a nossa história quanto a nossa cultura, mas a gente vai focar aqui nesse trabalho em contextos marcados pela desigualdade, pela vulnerabilidade social e por esses contornos únicos, né, que possui. O nosso autor de base foi o Winnicott, né, uma vez que o meu percurso acadêmico e profissional é na psicanálise, e a Beatriz também está construindo dela a partir disso. E na psicanálise a gente acredita que a infância é o começo de tudo, né, o ponto de partida. E aí, Moura, ela traz uma frase que eu gosto muito, que corrobora essas reflexões, que é a fala de que a infância está sempre em risco. Considerando o momento de vulnerabilidade que a infância se encontra, com a grandiosidade das coisas que ela precisa entender, né, que é a construção do nosso self, que é a nossa formação psíquica, a infância ela pode ser considerada, assim, um momento de maior risco de todo indivíduo. E aí, pensando nessa temática, a gente queria pesquisar como é que isso se desdobraria em contexto de vulnerabilidade social no Brasil, né? Considerando a infância um momento de risco, como seria em momentos de maior risco ainda, né? Seria o suprassumo do risco ou o risco do risco, como a gente estava brincando. E aí, para a pesquisa, a gente decidiu refletir a partir do filme Pichote, que é de 1981. É um filme considerado antigo, se for pensar em termos de pesquisa, mas, ao mesmo tempo, se perpassou nas nossas reflexões como um filme completamente atemporal, uma vez que muitos dados que são tragos no filme são vistos atualmente ainda no Brasil, refletindo a necessidade da gente ainda pensar sobre essa pesquisa, né? Assumimos, então, como os objetivos explanar sobre a construção da infância como ponto de partida para a saúde mental de todo sujeito, refletir sobre os impactos negativos que uma infância em situação de vulnerabilidade social pode gerar e explorar as categorias infância e vulnerabilidade social através do filme Pichote, né, a lei do mais fraco. Como metodologia, a partir disso, foi o caráter de base documental, analisando cenas e diálogos contidos no filme e, prioritariamente,
a parte do que a psicanálise fala sobre a construção da infância, principalmente com o olhar de Winnicott. Como fundamentação para a nossa pesquisa, é importante relatar também que Shot, o autor Fernando Ramos, que é o protagonista, é, é um autor, como é que eu posso dizer? É um autor, entre aspas, real, né? Uma vez que ele está retratando ali um pouco da própria história, e para quem tiver interesse de pesquisar, ele veio a falecer depois, enquanto adulto, justamente por não ter conseguido ingressar na dramaturgia, pela dificuldade que ele tinha com o analfabetismo, uma vez que Fernando Ramos era uma criança que, de fato, vivia à margem da sociedade. É um filme muito forte e muito rico. Então, fica muito evidente, através do filme, o desamparo intrafamiliar que acontecia. Aí a gente brinca, né, que é literalmente a arte imitando a vida. No filme, né, crianças e adolescentes estão em situação de fragilidade, e essas situações de fragilidade submetidas no contexto físico e social mostram como pode afetar também na questão mental e psíquica de todos os sujeitos. Para corroborar essas informações, o Winnicott defende que o nosso desenvolvimento físico e a nossa constituição subjetiva são inteiramente dependentes das relações travadas nos primórdios da nossa existência. O filme de 1981 ainda se faz atual em dados como o aumento da fome nos últimos 3 anos e o aumento de casos de abandono de crianças, 8 por dia, 262 por mês. Se a infância é o ponto de partida, as condições de desamparo, seja ele estrutural ou social, geram efeitos deletérios nos modos de enfrentamento dos sujeitos, bem como em sua constituição psíquica. A ausência de um apoio social, somada às circunstâncias sociais adversas, pode levar a uma redução no nível de suporte que uma mãe pode proporcionar ao infante, sendo este um fator de risco para o desenvolvimento e agravamento de adoecimentos psíquicos. Esse recorte mostra como as situações de pobreza, de desamparo do Estado afetam diretamente nas relações familiares, o que afeta consequentemente na formação das crianças que vão se tornar, né, futuros sujeitos. Nesse contexto, a falta de amparo intrafamiliar leva os sujeitos a buscarem formas alternativas de pertencimento. No filme do Pichote, por exemplo, é possível perceber que, a partir dos pequenos grupos que eles formavam nos laboratórios, mesmo que conhecidamente como popularmente, né, gangues, entre aspas, muitas aspas, eles estavam buscando ali também uma família, um sentimento de pertencimento e a promessa de um futuro melhor, né, a partir dos pequenos delitos que eram cometidos. Esse é apenas um dos recortes que eu trouxe para vocês, mas tem vários outros, como a cena clássica em que o Pichote mama, né, na Maite Paense, não me lembro o nome dela do filme, mas ele faz essa simbologia, a necessidade de acolhimento. Uma vez que o Pichote no filme, ele tem, se não me engano, 9 anos. Os personagens do filme são marginalizados e oprimidos pelo sistema e encontram no crime uma forma de sobreviver, sendo esse um retrato da realidade no Brasil, cuja população carcerária tem um perfil maior de homens, jovens, pobres e negros. A missão do Estado, no que se refere à garantia de direitos sociais, age como facilitadora da entrada para o crime. Desse modo, é preciso voltar o olhar para a garantia de direitos básicos que odiernamente ainda se apresentam de forma toda casada. Eu queria pontuar que esse filme, assim, me marcou muito, porque apesar de que não era o meu maior foco no mestrado, mas o fato de ser um filme com um ator que vivia aquela realidade, teve um fim tão trágico como teve, e cujos dados atuais mostram que, infelizmente, ainda não foi tão avançado, mostra a pertinência da gente ainda estar estudando sobre temas como esse. E, para concluir, eu queria pontuar que a ciência tem como missão problematizar narrativas capazes de promover mudanças contínuas. Nessa perspectiva, refletir sobre um tema como Pichote, que ainda aborda questões tão atuais, evidencia o quanto ainda há a ser discutido sobre a construção da infância em contexto de vulnerabilidade social. A cinematografia destaca a temporalidade do tema e a urgência de um olhar incisivo sobre a
transformação de políticas públicas em nosso país, tendo pesquisas como estas essenciais para fomentar a discussão e embasar tais políticas. A psicanálise é uma possibilidade científica de problematização e amparo. Eu quero agradecer, aqui estão as minhas referências, e também me pedir desculpa pela rapidez, né, com o tempo a gente fica ansiosa de não dar conta, e também estou um pouco afônica, mas eu acho que eu consegui passar a mensagem. Qualquer coisa nos debates, me coloco à disposição. Obrigada. Muito obrigada, parabéns pela apresentação, Carliane. Bom trabalho. Vamos, então, agora para o nosso próximo trabalho. Temos mais 3 até o nosso primeiro bloco de discussão. Nosso próximo trabalho agora se chama Educação em Direitos Humanos na América Latina, História e Perspectivas Futuras. Temos aqui vários autores, autores. Quatro autores. 4. Daiane Lopes de Medeiros, Ítalo Breno Martins Acioli, Cléo Beriguapi Abdu Figueiredo, Ingrid Harmony Cabral da Silva. Muitas pessoas. Quem apresentará para a gente hoje? Daiane. Daiane, seja bem-vinda. Fique à vontade para compartilhar sua apresentação. Só pondo aqui para apresentar. Vocês conseguem ver? Sim, estamos vendo. Eu vou fazer só um teste. Se eu passar aqui adiante, vocês conseguem ver que passou? Passou, sim. Obrigada. Pronto. Boa tarde, né? Sou Daiane Lopes de Medeiros. Esse trabalho, ele tem a ver com uma das disciplinas que a gente paga no mestrado, né? Os 4 autores desse trabalho são mestrandos em Direitos Humanos, no programa de pós-graduação em Direitos Humanos de Recife, Pernambuco, né, o PPGDH. E eu sou pedagoga e os meus colegas são de Direito, né? O Ítalo Breno Martins Acioli, como a professora Tatiana falou, Cléo Beriguapi Abdu Figueiredo e Ingrid Harmony Cabral da Silva. E nós iniciamos um pouco desse estudo nas disciplinas coadunado com as nossas dissertações, né, com a produção das nossas dissertações, iniciando no semestre passado. E aí trouxemos um resumo, uma síntese desse estudo desenvolvido, né, que ele, de certa forma, está em continuidade, mas cada um levando para a seara do seu projeto, né, a continuidade está sendo de forma diferente. E vamos lá. Não passou. Pronto. Na introdução do nosso trabalho, né, a gente abarca a partir do surgimento da educação dos direitos humanos, né, os direitos humanos no Brasil, especificamente, ele surge a partir da ditadura militar. Na América Latina, ele surge a partir desses processos, né, desses governos militares, e também ao longo do mundo, né, mas a gente foca nos direitos humanos na América Latina, e mais especificamente na perspectiva educacional, certo? E aí a gente traz alguns autores, né, que abordam especificamente essa educação e direitos humanos na América Latina, e uma é a Kandal, né? A educação em direitos humanos surge como uma proposta às violações desses direitos nos regimes autoritários, como eu citei, como uma transição para as democracias em 1800, 1900, né, e que é determinante para a institucionalização dessa educação em direitos humanos. Como assim institucionalização? É quando ela se transforma em documentos baseadores que garantem, de certa forma, essa educação em direitos humanos nas instituições escolares, né? Tanto as instituições escolares de básica a superior, mas é óbvio que tem aí um processo gradativo.
A educação em direitos humanos, ela reflete o compromisso com a justiça social, a memória histórica e a promoção de uma cultura de respeito aos direitos humanos, né? E no nosso trabalho, a gente acaba abordando essa perspectiva de memória como interessante para nos lembrarmos, nós, enquanto seres humanos, enquanto sujeitos ativos no nosso locus, e enquanto também necessitados, né, de dignidade de vida, relembrar o processo histórico ao qual nós passamos, para não repetirmos os mesmos erros do passado e para que a gente tente dirimir a regressão a essas conquistas de dignidade que vão sendo feitas pelos movimentos sociais e unido aos processos de governos, né, e unido aos processos da população, outros movimentos da população. Como objetivo principal, a gente traz analisar a evolução da educação e direitos humanos na América Latina, identificando marcos históricos, desafios contemporâneos e perspectivas futuras, né? Então, a gente aborda um pouco dos desafios e um pouco das perspectivas mais adiante. Como objetivos específicos, a gente investiga a origem e a evolução da EDH na América Latina. Eu coloquei aqui, junto aos objetivos específicos, nesses slides, especificamente, alguns autores que vão atender a seara teórica, certo? Então, aí a gente traz Tibbets 2002, que aborda essa origem e evolução, né? Mas a Kandal também aborda, ela vai estar em outros aspectos também. Examinar políticas públicas e diretrizes reguladoras da educação e direitos humanos com Santos e Silva, e é bem interessante que essas políticas e diretrizes, elas regulam uma mudança na educação. Hoje a gente já tem educação em direitos humanos em vários setores educacionais com um pouco mais de ênfase e até mesmo com disciplinas específicas. Avaliar práticas educativas e metodologias no ensino de direitos humanos, né? É óbvio que não tinha como não incluir Freire, né? Sou apaixonada por Freire, então é óbvio que a gente estuda Freire sim, porque para falar em educação, para falar em direitos humanos e para falar em luta contra essas regressões, tem que ter o Freire, né? Refletir sobre a importância da memória histórica para a justiça social e a educação em direitos humanos com Vera Kandal. A Vera Kandal é uma estudiosa que aborda a educação em direitos humanos em várias perspectivas, desde sua historicização até a contemporaneidade. Como metodologia, a gente traz uma abordagem qualitativa baseada em análise documental e em revisão bibliográfica. A utilização da análise, a gente utiliza Foucault, né, como análise do discurso, em 86, para compreender o impacto de práticas educativas e políticas públicas. A pesquisa documental e entrevistas com educadores e especialistas para identificar desafios na implementação da EDH. Essas entrevistas, na verdade, foram diálogos realizados durante a disciplina, com algumas atividades, e que nem estão expostas explicitamente no resumo, porque a gente trouxe mais para o resumo a abordagem teórica e documental, né? Nos resultados e discussões, a gente pode perceber essa evolução histórica, como eu falei, né? Hoje a gente já tem uma educação com abordagem pedagógica com os direitos humanos mais introdutórios. Eu fiz até uma análise na minha graduação sobre alguns documentos baseadores educacionais, especificamente no meu estado, que é o Rio Grande do Norte, né? E foi percebido que hoje realmente a educação em direitos humanos estava muito forte, já em alguns currículos, em instituições federais, né? Temos alguns desafios, né? Ainda falta a formação adequada para educadores, ainda tem também a resistência em algumas áreas, a implementação à educação em direitos humanos, e as áreas que têm mais resistência, infelizmente, é a área policial, militar, né? A área da saúde, ela tem um pouco de resistência, mas ela já está também adentrando a uma seara já bem extensa, né, sobre essa educação em direitos humanos, já tem um desenvolvimento maior. Na parte prisional é mais complicado. A importância da memória histórica é essencial para promover uma cultura de respeito aos direitos humanos e reconhecer as violações passadas. É importante a gente não esquecer que foram muitos direitos violados e muitas pessoas mortas nesse processo de forma totalmente injusta e indigna.
Nas considerações finais, nós trazemos a continuidade da educação e direitos humanos, dependente da articulação entre governos, instituições educacionais e movimentos sociais. A história é fundamental para conscientizar os alunos sobre violações passadas e promover uma cultura de respeito aos direitos humanos. Com perspectivas futuras, nós precisamos ainda investir em políticas públicas e, principalmente, com foco na formação docente para EDH, de uma forma que introduza diretamente nos currículos com mais ênfase ainda. Precisamos ainda de mais ênfase. A educação em direitos humanos é uma prática transformadora e essencial para as sociedades democráticas e inclusivas. Falar de democracia, não tem como não falar de direitos humanos. E aí a gente agradece, né, ao Congresso, primeiro Congresso Nacional dos Estudos em Subjetividade, Política e Arte, pela possibilidade de apresentarmos o estudo, né, ao Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, ao qual estamos vinculados atualmente, como mestrandos, e a todos que participam hoje nos ouvindo e contribuindo com a discussão. Parabéns, Daiane, pela apresentação. Muito relevante esse assunto. Muito obrigada pelo compartilhamento. Temos um pedido aqui no chat, eu acho que foi o Pedro, que pediu para passar para o nosso primeiro bloco, né? Deixa eu ver. Alguém se oporia ao pedido do Pedro? Alguém precisaria apresentar agora no quarto lugar especificamente? Ou a gente pode... Bem relevante também, porque a primeira apresentadora não está presente, então acho que vai dar na mesma. Isso, a gente sobe então o Pedro agora, e aí a gente faz a pausa depois do trabalho do Pedro, para fechar 4 trabalhos no primeiro bloco, ok? Então, ok, vamos então para o trabalho do Pedro, que é Psicologia Política e Reflexões sobre o Idadismo, do Pedro Augusto Ginelli Garcia Cruz. Pedro, pode ficar à vontade para abrir sua câmera e compartilhar seus materiais. Olá, pessoal. Boa tarde. Mas já foi os 3? Eu pensava que ainda tinha mais um. Tem mais um, né? Verdade. Eu furei demais a fila. Foi, eu acho que... Vou fazer agora, mais um. Pode ser, pode ser. Eu estou aqui disponível. Obrigado. Eu pedi justamente porque a primeira se ausentou. Ok, tá, você tem razão. Ok, obrigada pelo alerta. Eu me antecipei demais. Tá, passamos então, deixa eu ver. Desculpem a gafe. Deixa eu ver aqui. Aqui, vamos lá. Então, o nosso próximo trabalho de verdade agora é a invisibilidade do espectro assexual em interface com o discurso alonormativo. Temos 3 autoras, Juliana Goyeneck Sobreira, Valéria Beatriz Teles de Souza e Mahara, me corrijam se eu estiver pronunciando errado, Mahara Hayden Lima Coelho. Quem apresentará para a gente? Oi, apresentar o trabalho da invisibilidade do espectro sexual? Isso. Não, o próximo trabalho não é esse da Educação em Direitos Humanos na América Latina. Não, esse foi agora, né? Esse é o que acabou de ser. A gente passou agora para o trabalho 4. Não seria a privação afetiva na primeira infância? É esse mesmo. É a Mahara. Não. Será que eu estou com a lista desatualizada, então, gente? Esse aí foi do bloco anterior, eu apresentei ele no outro GT. Ok, então ele deve ter caído em outro GT e estava repetido aqui na nossa lista. Sim, talvez esteja repetido aí na lista. Né? Ok, então foi um erro da lista. Seguimos, então, para o próximo trabalho, que, na verdade, então, agora vai... a privação afetiva na primeira infância de crianças institucionalizadas e suas implicações. Estou correta, pessoal? Sim, agora sim. Agora ok. sim. Agora vai. Então, Mahara Hayden Lima Coelho, Juliana Goyeneck Sobreira, Valéria Beatriz. Vou projetar aqui o slide. Ok, fica à vontade. Não tenho muita prática com isso, mas tentar aqui. Tentarei. Se quiser ajuda, nossa monitora também pode colaborar. Aqui. Não sei se vocês conseguem ver, se aparece alguma coisa.
Sim, tá aparecendo. Sim, tudo certo aqui. Só ajustar aqui. Isso. Uma pergunta, Mahara, você gostaria que eu cronometrasse o tempo e avisasse quando faltar 3 minutos? Gostaria, por favor. Seria Ok. ótimo. Então, posso avisar verbalmente quando faltar Pode, 3 sim. minutos? Sem problema. Combinado, então. Fica à vontade para começar. Bom, boa tarde a todos, né? Eu me chamo Mahara, você pronunciou muito bem. Eu, juntamente com a Juliana e com a Valéria, a gente desenvolveu o projeto intitulado Privação Afetiva na Primeira Infância de Crianças Institucionalizadas. Ai, meu Deus, correu. Bom, a primeira infância, que é o período que abrange os 6 primeiros anos de idade da criança, ela é uma fase crucial para o desenvolvimento emocional, cognitivo e social da criança. E é nesse período que ela demonstra ter maior plasticidade cerebral, ou seja, uma maior capacidade de aprender e de se adaptar ao entorno, às relações e aos estímulos ambientais. Dessa forma, o investimento de cuidado, de afeto, de carinho, ele se configura como fator de proteção com relação às dificuldades futuras e, ao mesmo tempo, ele fortalece também um crescimento saudável dessa criança praticamente de forma holística. Por isso, se faz necessário que o cuidador ele seja sensível a essas demandas socioemocionais da criança e que ele possa oferecer um suporte para que ela desenvolva essa segurança, para que ele também contribua, de certa forma, com a autoestima, com a confiança e com a habilidade de ela se relacionar com o mundo de maneira mais saudável. Então, a ausência ou fragilidade desse vínculo, ele pode gerar consequências que são muito nocivas para o desenvolvimento da criança e que podem até mesmo perdurar durante toda a vida, até a vida adulta. Entre as consequências da privação afetiva, a gente destaca a questão da saúde mental, saúde psíquica, já que a ausência desses vínculos na infância pode provocar impactos emocionais e cognitivos significativos e duradouros. No estudo sobre a síndrome do hospitalismo, constatou-se que, mesmo aquelas crianças que recebiam cuidados básicos relacionados à higiene, à alimentação e à segurança, quando elas se deparavam com a privação de afeto, elas acabavam desenvolvendo um quadro somático grave, e isso podia levar até mesmo à morte. O ruim que eu acho que eu vou tirar dessa tela aqui que eu não tô conseguindo ver direito o slide. Ele tá muito... Ai, gente, como é que eu faço aqui? Você quer tirar o slide? Não, é porque o slide ficou muito ampliado e ele cortou um trechinho do meu... Vê a numeraçãozinha do Zoom, se você consegue diminuir. Tá. Deixa eu ver aqui. Ah, eu vou compartilhar de novo. Espero que seja rápido. Vocês conseguem ver? Sim, agora tá perfeito. Tá bom. E também outra consequência é a questão da vulnerabilidade, porque muitas dessas crianças institucionalizadas, elas são oriundas de lares e de ambientes familiares extremamente disfuncionais, onde existe essa presença de negligência, de abandono, de rejeição e de traumas significativos que marcam a vida dessa criança. Entre os desafios das instituições de acolhimento, a gente encontrou que são muitos desafios estruturais, principalmente com relação a essa preocupação excessiva voltada às necessidades básicas da criança. Então, existe um prevalecimento desse atendimento das necessidades básicas em detrimento desse suporte emocional e afetivo. E isso se explica também por conta da sobrecarga dos cuidadores. Como o quantitativo de crianças tende a ser muito grande, muito elevado,
e os funcionários, ou o quadro de funcionários reduzido nesses casos, acaba que se torna difícil e até mesmo inviável conciliar ali a atenção entre essas crianças e promover um olhar mais individualizado e sensível àquela necessidade socioemocional. O objetivo geral desse estudo foi de analisar de que forma a ausência de suporte socioemocional das instituições de acolhimento contribui para o agravamento do sofrimento psíquico de crianças institucionalizadas, especialmente aquelas que se encontram na primeira infância. Entre os específicos, investigar as causas do sofrimento psíquico, segundo, examinar o impacto da sobrecarga técnica desses cuidadores, e terceiro, compreender o papel desses vínculos afetivos no desenvolvimento infantil. Trata-se, então, de uma pesquisa bibliográfica que se utilizou de artigos que foram publicados recentemente, entre 2020 e 2025. Se trata de uma abordagem qualitativa, foi aplicado a análise de conteúdo, e ela teve como base as fontes como Cielo e BVS para ter acesso a esse material. Os principais resultados encontrados foi com relação à origem do sofrimento, porque a gente tende a culpabilizar unicamente essas instituições de acolhimento pela falta de um suporte emocional, como se fosse o único fator determinante ali para a questão do sofrimento psíquico das crianças, né, e de todos os prejuízos relacionados ao desenvolvimento dela. Porém, deve-se levar em consideração também a vida pregressa dessas crianças, que é muitas vezes atravessada por esse histórico de maus tratos, de negligência, de abandono e de rejeição, e que também contribui significativamente para que essas crianças elas já cheguem nesses lugares com esse sofrimento muito manifesto e visível. E também, outro resultado que foi encontrado é voltado à precariedade do suporte, né, que eu já mencionei anteriormente, a questão das demandas técnicas que se sobrepõem a esse olhar individualizado, a esse cuidado, a esse afeto, a esse amor, e isso acaba trazendo inúmeros prejuízos e limitando ali, de certa forma, a questão do desenvolvimento, porque a gente sabe que é fundamental. Tem a questão do holding, como o próprio Winnicott coloca e pontua, a continência, esse cuidado, esse acalento que faz com que a criança ela se sinta apta a se desenvolver de forma plena, né, e tem essas condições necessárias também. E esse slide seria sobre a importância dos vínculos afetivos, que reforça mais uma vez o que eu pontuei no início sobre esse desenvolvimento favorável, né, que contribui muitíssimo para que a criança, porque a criança ela começa a se ver através dos olhos do cuidador. Então, se é um olhar zeloso, que promove esse cuidado, esse carinho, a criança ela passa a se olhar de uma forma equivalente, e isso faz com que ela se desenvolva de uma forma muito mais sadia. E a ausência de afeto, também como já foi pontuado anteriormente, pode gerar inúmeros prejuízos, entre eles o estresse, atrasos, dificuldade de aprendizagem e de socialização, entre outros. Também é importante salientar sobre a questão do risco de revitimização, porque como já foi pontuado, tem a questão do histórico da vida pregressa da criança. Então, uma criança que já vem marcada, já vem atravessada por traumas, e aí ela se vê inserida no ambiente institucional, que em vez de oferecer essa proteção, ele acaba reproduzindo a negligência e a falta desse suporte. Okay, então, ela acaba... 2 minutos. Ok. E, por último, a questão de repensar esse acolhimento, priorizar o cuidado afetivo, além das necessidades básicas. Eu acho que um autor que consegue salientar muito bem isso é o Maslow, que fala sobre a hierarquia das necessidades. Então, assim como da mesma forma que é muito importante a questão da alimentação, da segurança, da higiene e desses cuidados mais básicos, a questão do suporte emocional também, ele tem uma grande relevância quando se trata da criança se sentir motivada a buscar essa autorrealização. Então, se existe uma carência, uma falta, uma lacuna nesse aspecto, ela tende a estacionar
e aí ela não atinge esse desenvolvimento pleno, buscando autorrealização, buscando se aperfeiçoar, porque ela precisa ter essa necessidade suprida da mesma forma como o alimento e entre essas outras coisas que eu já pontuei. A formação dos cuidadores também é importante. Investir em capacitação para suporte socioemocional, porque muitos deles, eu até entendo pela questão da sobrecarga, essa dificuldade de olhar cada criança de forma individualizada, mas também eu acho que seria muito importante promover essa conscientização sobre a importância do cuidado, a importância do carinho, do afeto, né, que muitas vezes é colocado no plano secundário ali quando se trata dessa assistência voltada à criança institucionalizada. E, por último, estratégias de vínculo, promover vínculos afetivos como parte essencial do cuidado, que reforça mais uma vez tudo aquilo que foi discutido sobre essa importância. E, no caso, seria isso. Queria agradecer muitíssimo a oportunidade. E estou extremamente nervosa aqui falando e peço desculpas aí também pelas intercorrências, pelos problemas técnicos. E é isso, gente. Eu espero ter contribuído de alguma forma, né, para o conhecimento e para aquilo que o Congresso tem promovido. Obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida também, podem mandar mensagem, podem perguntar, questionar. Parabéns, Mahara, pelo trabalho. Muito obrigada. Então, agora a gente fechou o primeiro bloco de 3 apresentações. Retificando aqui, tem agora acesso à lista atualizada. Eu tinha anunciado no começo do grupo que a gente tinha 8 pessoas, né? Só que um desses trabalhos caiu, porque estava repetido, já tinha sido apresentado em outro grupo de trabalho, e um deles não veio. Então, na verdade, a gente tem só 6 membros para o nosso grupo de trabalho aqui. Então, eu vou colocar uma nova pergunta aqui. A gente para agora para fazer a discussão desses 3 trabalhos, ou a gente termina 6 para discutir só no final dos 6 trabalhos? O que vocês acham? E agora eu estou com a câmera ligada. Temos aqui votos para seguir direto. Mas alguém quer se manifestar? Nossa monitora tem alguma opinião? Acho que podemos seguir direto. Então, seguimos direto. Não vou seguir, infelizmente, não vou seguir o conselho do nosso amigo Pedro para subir o trabalho dele para agora, porque a gente vai seguir a lista. Não, aí tudo bem, tá? Aí sem problemas. Era só se fizesse a pausa mesmo. Problema nenhum. Obrigado, okay. Tatiana. Tranquilo. Obrigada pela compreensão. Seguimos, então. Peraí, alguém levantou a mão antes de eu seguir. Quem tinha levantado a mão? Tem alguma dúvida, alguma questão? Não? Ok. Vamos seguir, então. Temos aqui no nosso próximo trabalho a evolução do conceito de infância ao longo do tempo, da Idade Média à atualidade. As autoras são Valéria Beatriz Teles de Souza, Juliana Goianex Sobreira e, de novo, Mahara Raide Lima Coelho. Quem apresentará? Olá, boa tarde. Eu, Valéria, vou apresentar. Vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos te ouvindo e te vendo, Valéria. Eu vou compartilhar aqui os slides. Aí eu só peço que você me avise. Eu vou estar cronometrando por aqui, mas aí se eu me perder no tempo, aí você me avisa quando faltar os 3 minutos finais. Tá? Ok, pode deixar de você. Vocês me confirmam se estão conseguindo ver os slides? Sim, estamos vendo. Ok, todo mundo está me ouvindo bem, né? Sim. Então, eu vou iniciar. Vou começar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher cis de pele clara, eu estou usando uma blusa preta com alguns quadrados brancos, brilhosos. Eu uso um óculos em um formato hexagonal de 2 tons, marrom e bege. Ao meu fundo tem uma parede cor de creme. Eu me chamo Valéria Beatriz, sou graduada em Psicologia pela Faculdade Santa Teresa. Esse trabalho foi feito em conjunto com a Juliana Sobreira e a Mahara Raide, do Centro Universitário FAMED. E o título da nossa pesquisa é A Evolução do Conceito de Infância ao longo do tempo, da Idade Média à Atualidade. O objetivo central dessa pesquisa, né, nós buscamos compreender a evolução desse conceito de infância ao longo do tempo,
a partir de alguns recortes históricos, da Idade Média, Idade Moderna e mundo contemporâneo. E, durante a pesquisa, né, percebemos que durante a Idade Média não existia uma distinção entre crianças e adultos. Então, não existia ainda esse conceito de infância. E o que hoje nós entendemos por criança, naquele período histórico, nesse recorte histórico, era entendido como um adulto em miniatura. E a partir do final do século XVII, onde nós entendemos como a Idade Moderna, já passou a ser entendido, já passou a ter, né, essa diferenciação entre criança e adultos, e passou a ser construído esse conceito de infância. E no mundo contemporâneo, permanece com alguns acréscimos, né? Passamos a ver essa criança como um sujeito dotado de direitos. O objetivo geral da pesquisa é analisar as transformações históricas e culturais do conceito de infância ao longo da Idade Média, Idade Moderna e no mundo contemporâneo, evidenciando como as mudanças de cada período histórico influenciaram a forma como a infância passou a ser compreendida e os objetivos específicos. Primeiramente, compreender como a infância era concebida na Idade Média, considerando aspectos sociais, culturais e econômicos da época. Em seguida, entender as transformações no conceito de infância ocorridas durante a Idade Moderna e, por fim, identificar as principais concepções de infância no mundo contemporâneo. A metodologia da pesquisa, no caso, foi uma revisão bibliográfica, qualitativa, caracterizada como básica, e nós utilizamos artigos científicos para o embasamento da fundamentação teórica. Então, como nós falamos anteriormente, na Idade Média não existia essa distinção entre crianças e adultos, e esse adulto em miniatura, que é o que nós entendemos como criança atualmente, eles eram inseridos no mercado de trabalho a partir dos 7 anos. Então, eles aprendiam por meio da convivência. Então, tudo que eles aprendiam sobre a vida era nessa convivência diretamente com os adultos. Então, eles tinham uma iniciação de vida sexual precoce e não tinha nenhum tipo de direito e proteção. E a família da época, a constituição familiar da Idade Média, era muito diferente do que nós entendemos hoje e o que passamos a entender na Idade Moderna. Não existia aquela visão de família nuclear. E sim, era uma família extensa, formada por diversos integrantes unidos por laços sanguíneos ou não, e o objetivo dessa estrutura familiar era justamente trabalhar para manter o sustento e a maior quantidade de integrantes dessa estrutura vivos. E a estrutura social daquela época era dividida entre a família dos camponeses, dos nobres e do clero. E a partir dos 21 anos, era possível ter a possibilidade de opinar dentro da sua estrutura social. Mas é claro que não havendo nenhuma distinção de idade como nós entendemos hoje. Na Idade Moderna, né, modifica-se um pouco, já passa a ter a diferenciação entre criança e adulto. Já percebemos ali o conceito de infância sendo construído. Há uma diferença, como eu falei, já tem essa ideia de família nuclear, que é uma família formada por pais e filhos. A criança ela passa a ser vista como alguém puro, que necessita de proteção. E essa visão de pureza, nós podemos perceber nas obras de arte desse período da história, desse recorte histórico, como as crianças elas eram retratadas como seres angelicais. E essa visão de pureza da infância, ela se deve muito à Igreja Católica, porque eles tinham essa preocupação de formar adultos com uma visão moral religiosa. Então, a catequização já começava desde muito cedo, para que essas crianças crescessem e se tornassem adultos a partir ali daquela estrutura moral construída com a Igreja Católica. E no mundo contemporâneo, permanece essa visão de criança sendo pura e que necessita de proteção, só que, além disso, é um ser dotado de direitos. Só que tem uma questão no mundo contemporâneo atual em que estamos vivendo. Nós percebemos que as crianças elas estão sendo atravessadas por uma dinâmica de consumo, uma dinâmica midiática. E isso pode acelerar o processo, fazer com que essas crianças passem por um fenômeno de adultização precoce. De modo que, em vez delas passarem por aquele processo de aprender lúdico, a curiosidade do mundo ao seu redor, tentar aprender sem nenhuma pressa, a cultura midiática,
ela modifica essa relação da criança com o mundo, fazendo com que ela passe a assumir posturas ou até mesmo responsabilidades que não são apropriadas para a sua idade. E isso a gente pode perceber por meio da vestimenta, a linguagem que as crianças estão utilizando, maquiagens que muitas das vezes são inapropriadas para a idade. E tudo isso percebemos que é reflexo dessa cultura midiática, a partir do contato que essas crianças têm com as tecnologias. E caminhando, né, para as considerações finais, percebemos que esse conceito de infância ele é algo dinâmico que vai sendo moldado, foi moldado ao longo do tempo e permanecerá sendo moldado conforme as necessidades e os valores de cada sociedade. E esse conceito de infância, ele é atravessado por questões sociais, culturais, morais. E, basicamente, a nossa pesquisa foi essa. Esse é o nosso referencial bibliográfico. Vou voltar aqui para a página, para o slide inicial. E eu quero agradecer pela oportunidade. Estou aberta a possíveis questionamentos que possam surgir. E essa foi a nossa pesquisa. Vou só parar de projetar aqui. Prontinho, eu agradeço. Obrigada. Obrigada, Valéria. Já ia te falar dos 3 minutos, mas aí você terminou. Parabéns pelo tempo. Parabéns pelo trabalho também, claramente. Muito obrigada. Obrigada. Vamos, então, para o nosso próximo trabalho, que se chama O Desencadeamento da Depressão Anaclítica pelo Prisma Lacaniano, de Carla Gelken e Gisele Falbo-Kozowski. Quem nos apresentará? Boa tarde. Boa tarde, Carla. Eu vou botar o cronômetro, Tatiana. Boa tarde, gente. Mas se você puder me avisar também, eu agradeço. Sim, vou contar o tempo aqui também. Então, você tem algum material para apresentar, para compartilhar a tela? Não. Eu vou na voz mesmo. Eu vou seguir... Boa tarde, gente. Eu vou seguir à risca o roteiro do resumo expandido que a gente submeteu, Gisele e eu. Eu estou com um roteirinho aqui, ao modo dos neandertais, com papel e tal. Enfim, mas eu vou seguir esse roteiro, por isso que eu não vou projetar o resumo, inclusive porque eu estou no tablet, enfim. Mas vamos lá. Bom, o título do trabalho é esse, ele conversa um pouquinho com o outro trabalho que foi apresentado agora há pouco, que chegou a mencionar o Spitzer, né, o estudo do Spitzer sobre o hospitalismo. Mas qual é a proposta? Né? Esse trabalho ele é um fragmento de um trabalho mais extenso que eu estava fazendo com a Gisele, que aborda questões relacionadas à escolha de objeto pelo prisma psicanalítico, né, tanto freudiano quanto lacaniano. E o objetivo do trabalho desse que a gente submeteu para o Congresso seria fazer uma releitura dos achados do Spitzer, que foi mencionado aqui, que é autor desse livro dessa obra bastante conhecida, Hospitalismo, pela luz da teoria psicanalítica lacaniana. E aí a gente vai focar especialmente na etiologia do quadro patológico cunhado por Spitzer como depressão anaclítica, nessa categoria nosológica que ele cunha baseado no Freud, né, que ele inventa baseado no Freud. Então, em 1945, ele publica o Hospitalismo, mas em 1946 ele publica um artigo com a coautoria de Catherine Wolff, que é destinado justamente a esse tipo de categoria nosológica, depressão anaclítica. O título do artigo é esse mesmo, e ele é baseado na experiência do Spitzer e da Catherine nessas instituições que abrigavam as crianças muito pequenas, bebês de aproximadamente 6 meses a 1 ano e meio, no máximo, que tinham, por diferentes razões, vivenciavam, por diferentes razões, o afastamento das mães. No caso, eram as mães, mas eram essas pessoas, a gente pode abstrair e pensar que eram essas pessoas que investiam o bebê, né? A colega falou do afeto, o Spitzer vai falar, inclusive, de amor, né, das mães como objeto de amor do bebê, e quando elas se afastavam permanentemente
vários comprometimentos acometiam essas crianças. Começava com crianças que eram normais, que estavam se desenvolvendo normalmente, então começava com embotamento, com retraimento, mas isso ia se comprometendo cada vez mais do ponto de vista subjetivo, fisiológico, biológico. Então as crianças passavam a ter dificuldade de andar, de comer, não conseguiam desenvolver um laço com o outro, enfim, tinha uma série de questões, e esses sintomas eles se agravavam gradualmente e não eram reversíveis. Então, os Spitz e a Caterina eles vão ser buscados para investigar o que se passa ali, e aí a hipótese que eles trazem no texto é que, relendo Freud, ele supõe que essa pessoa, né, que se afastou era o objeto de amor da criança no qual ela se espelhava, que investia amor na criança, e que a criança, por sua vez, também investia amor nesse objeto, mas que também era um suporte, era um apoio para a criança se desenvolver. Por isso que quando esse outro sai, né, esse grande outro sai de cena, e a criança desenvolve esses sintomas, eles chamam de depressão anaclítica. Porque anaclítico é um termo que vem do Freud, de 1914, do texto Narcisismo, que fala sobre essa primeira escolha de objeto da criança, que tem a ver com essas figuras que protegem e alimentam a criança, e que significa apoio. Então, como se esse grande outro, fosse um apoio para a criança poder se desenvolver. Então, essa é a leitura que o Spitz faz da situação. Eu tenho muito pouco tempo, não tenho como detalhar isso, mas isso tudo está nesse artigo, Depressão Anaclítica, o estudo está esmiuçado no Hospitalismo de 1945. Mas, se a gente voltar no texto do Freud, a gente pode fazer uma outra leitura da situação muito curiosa que eles observaram, né, que a Caterina e o Spitz observaram. Porque quando Freud fala do apoio, ele não está necessariamente falando do apoio a esse grande outro como uma pessoa que oferece amor, né? Se a gente pegar o texto do Narcisismo, ele vai falar que as pulsões de autoconservação e as sexuais, ou seja, aquelas que buscam alimentação e o prazer, elas estão juntas nesse momento mais primitivo, né, da constituição subjetiva. Só depois elas se afastariam, elas se dividiriam, por assim dizer, teriam investimentos diferentes. Então, o alimento, né, que vem do seio e tudo mais, ele ao mesmo tempo é prazeroso e conserva a vida da criança. E aí o que Freud fala é que o apoio é necessariamente da pulsão sexual na pulsão de autoconservação, e não propriamente nesse grande outro. Então, não é esse grande outro que tem esse apoio, mas ele é fundamental por outros motivos. E aí, com a psicanálise lacaniana, a gente pode aventar uma outra hipótese para essa leitura. Bom, se nesse primeiro momento... e tem uma outra coisa, né? O Spitz, ele parte do pressuposto de que, quando essa pessoa sai de cena, a criança perde esse objeto de amor, né? E o Freud vai falar que, nesse momento do autoerotismo, não tem amor em jogo ainda. Porque isso está nas Pulsões e Seus Destinos, de 1915, ele fala que, no começo, no princípio, as pulsões não amam nem odeiam, porque elas estão acopladas e não tem diferenciação ainda do eu com o outro. Né? Essa separação ela ainda não existe. Ela vai precisar passar pelo narcisismo para depois existir. E nesse momento que o Spitz narra, pela forma como ele narra, ainda está nesse momento mais primitivo do bebê. Então, assim, a gente pode aí aventar, né, existe mais alguns elementos que a gente pode usar para corroborar essa nova hipótese, para aventar uma nova hipótese a partir de outras teorias. Então, com o Lacan, eu vou passar isso muito rapidamente, né? Mas, assim, com o Lacan, a gente pode retomar o Freud, considerando que se é um momento muito primitivo, que ainda não existe amor e ódio, porque para existir amor e ódio tem que ter a separação entre o eu e o outro, né? No começo, as pulsões estão coladas, assim, não existe essa diferenciação, né? É a partir desse laço com o outro que elas vão poder se separar, e que o eu vai poder se constituir e se separar desse outro. E o Lacan vai dizer que, em Nota sobre a Criança, é um texto de 2 páginas, mas muito denso, que essa relação da criança com esse outro, ela passa por um investimento desse grande outro, efetivamente, né? Mas que, mais do que tudo, além do afeto, né, assim, que, além do investimento libidinal, a gente pode até chamar nesse sentido de amor, né, mas é um investimento libidinal assim, que constitui a criança pelas marcas que vai deixando na criança subjetivamente, tem um investimento que historiciza a criança, que singulariza a criança. Então, Lacan vai falar de um desejo que não seja anônimo, que é necessário de ser transmitido
para essa criança a partir desse contato com esse grande outro. E esse grande outro pode ser a figura materna. No texto sobre o narcisismo, Freud fala que é a mãe, e ele bota uma nota de rodapé dizendo que não é só a mãe, é qualquer figura que seja que invista na criança dessa forma, que situe ela numa história. Então, essas crianças que o Spitz observa, quando elas estão institucionalizadas, obrigada, Tatiana, quando elas estão institucionalizadas, elas ficam submetidas a uma instituição sem desejo, né? Assim, é algo apático, por assim dizer. Por mais que aquelas enfermeiras se dediquem, por mais que tenha a melhor estrutura de todas, aquilo não situa a criança numa certa historicização marcada por uma geração, né? Por uma transmissão geracional de uma história que, para a psicanálise, é transmitida de maneira inconsciente. Essas marcas, elas não são propositalmente transmitidas, né? Então, a forma como esse grande outro cuida, a forma como esse ou não cuida, né? Tudo isso é marcado na criança nesse momento de constituição subjetiva até ela conseguir se separar desse grande outro. Então, assim, a conclusão, né, que a gente chega é que existe aí um papel efetivo, assim, e crucial nesse momento de constituição subjetiva para essas crianças, que não pode ser substituído por cuidados técnicos, propriamente dito, né? Ou mesmo que todos esses profissionais que cuidavam das crianças tenham muito boa vontade, isso não faz com que ela seja situada numa história intergeracional ou qualquer coisa assim. É muito impressionante os efeitos que o Spitz elenca nos textos dele, o quanto isso pode ser prejudicial para a constituição subjetiva e psicológica. As crianças deixam de andar, as crianças não conseguem desenvolver cuidados higiênicos, enfim, é um comprometimento permanente, inclusive. Então, era isso, era uma forma de reler, não como um objeto de amor, mas como um objeto afetivo que investe na criança, mas que marca a criança por colocar ela numa linha geracional, que também é algo muito importante para que não fique algo tão abstrato e institucionalizado, por assim dizer, sem desejo. É isso. Obrigada pela atenção. Parabéns pelo trabalho, Carla. Muito obrigada pelo compartilhamento. Seguimos, então, para o nosso último trabalho. Desculpa, era só para dar oi para o Fernando. Oi, Fernando. Oi, Fernando também. Seguimos, então, para o nosso trabalho final, que é, finalmente, agora sim, Psicologia Política e Reflexões sobre o Idadismo, de Pedro Augusto de Nelly Garcia Cruz. Está pronto, Pedro? Tudo certo. Fernando, boa tarde, pessoal. Fique à vontade para compartilhar seus materiais. E aí, só ressaltando, o pedido aquela hora foi por pensar que teriam 2 blocos e a primeira ter se ausentado. Mas eu estaria aqui de qualquer jeito. Tá? Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Pedro, eu sou psicólogo, sou doutorando da Universidade Federal Fluminense, da UF. Estou aqui com vocês hoje. Eu não preparei nenhum slide, tá, Tatiana? Então eu vou falar brevemente, né, sobre o tema e a proposta, mas já agradeço por poder participar, né, do congresso. Então fico feliz de estar aqui hoje. Bom, eu me formei em psicologia, depois de formado já passei por diferentes práticas, desde a clínica bipessoal, talvez uma das atuações mais tradicionais da psicologia, mas principalmente na clínica grupal, nas perspectivas coletivas, né? E hoje estou aqui para apresentar brevemente o trabalho com a temática da psicologia política e do idadismo. E uma coisa assim fundamental a ser dita é que esse trabalho apresentado aqui, ele já evoluiu bastante, ele já se transformou na minha tese de doutorado, que na verdade eu estou terminando a tese, né, mas é uma tese que se chama Desidades. É uma tese com referenciais numa perspectiva transdisciplinar da psicologia, que articula principalmente com a filosofia da diferença,
e também com a esquizoanálise, né? E esse trabalho que eu submeti aqui para esse congresso, ele ele faz parte, na verdade, dos escritos iniciais dessa tese, né? Eu nunca tinha submetido a nenhum lugar, e quando eu vi a possibilidade, eu coloquei, né? Então, assim, bom, entrando na temática, né, principal, até por conta do horário, e aí eu nem estou marcando aqui, tá, Tatiana? Se você me ajuda aí quando rolar o tempo, né? Assim, bom, levando em conta, as idades são um dos principais critérios identificatórios da nossa vida, né? Todos nós aqui temos aí as idades, a quantificação da nossa existência, então é algo presente e inevitavelmente, principalmente nas sociedades contemporâneas. E por que eu digo principalmente nas sociedades contemporâneas? Até porque, como foi apresentado há 2 trabalhos antes de nós, né, algumas fases da vida, inclusive, não eram pensadas como nós pensamos hoje em dia. A infância é uma das grandes invenções culturais, sócio-históricas, né? Mas outras fases também podem ser colocadas como inventadas. Dentre essas, a adolescência, né, que eu, na minha tese, principalmente, me contraponho muito a esse termo, acho ele oriundo de uma biopolítica e uma forma de categorizar muito problemática. Mas, bom, essas idades, ao mesmo tempo que elas fazem parte das nossas vidas, elas também podem ser fruto, né, ou, na verdade, causas, não frutos, mas causas, de uma série de estereótipos, preconceitos e discriminações. Quando isso é levado a um certo extremo, é o que nós chamamos de idadismo. E o idadismo ele também pode ser conhecido, muitas vezes, como etarismo, ageísmo. Tem algumas diferenciações entre esses termos, mas hoje eu vou apresentá-los aqui como comuns uns aos outros, né? Menos com diferenças e mais com semelhanças, né? Mas o idadismo como uma discriminação, preconceito, estereótipos baseados na idade das pessoas, né? É uma discriminação que afeta pessoas de qualquer idade, especialmente, digamos assim, nem sei se é o termo mais correto, especialmente, mas as pessoas idosas, as pessoas no sentido de crianças e jovens, né, que são os mais afetados por isso, e esse idadismo ele pode se manifestar de diferentes formas, né, a partir de estereótipos negativos, expectativas limitadas e tratamento desrespeitoso. O idadismo ele tem consequências, digamos assim, institucionais, ele tem consequências relacionais, ele tem consequências subjetivas, mentais, afetivas, e por aí vai, né? Esse termo ele foi definido de forma bem impactante pelo Robert Butler, né, em 69, entendido como a discriminação sistemática e o preconceito baseado na idade que as pessoas têm, né? E por incrível que pareça, como foi apresentado anteriormente, né, as etapas da vida, ou seja, dessa teoria desenvolvimentista que eu problematizo bastante na minha tese, teoria desenvolvimentista que de certa forma faz parte da vida de todos nós, né, que a gente cotidianamente a gente pensa, inclusive, né, a pessoa nasce, desenvolve, cresce e morre, né? Mas quantificar as etapas da vida, quantificar a existência, de certa forma, até chegar no campo das idades, isso não é algo presente em toda a história, né? Isso foi inventado principalmente em séculos passados, né? E temos aí referenciais que diz isso e nos mostra como isso que nós trabalhamos de forma tão natural não é algo comum a todas as sociedades, mas sim foi projetado em determinado momento. E aí,
sob os olhos da psicologia política, que compreende os seres humanos não como a parte do mundo, e sim como parte do mundo, eu coloco em questão as idades da vida, principalmente quando se desdobram nesse fenômeno violento, agressivo, opressor, que denominamos idadismo, né? E levando em conta isso, é importante ressaltar que quando nós falamos de idadismo, inevitavelmente nós precisamos falar de uma forma discriminatória, de uma forma muito presente nas nossas sociedades, que é a ênfase numa certa faixa etária da vida, ou digamos assim, uma sobreposição de determinada idade da vida humana sobre as demais, que é a fase adulta. Então, ou seja, quando nós falamos de idadismo, né, inevitavelmente, nós também temos que falar de adultocentrismo, ou adultez, como escutei, inclusive, nesse congresso, um conceito que eu vou procurar saber mais sobre ele, mas o adultocentrismo é como se ele fosse o ponto ápice do desenvolvimento humano. E aí, essa tese que eu tenho, e esse trabalho, ele tem referenciais transdisciplinares, ele é de uma metodologia de pesquisa bibliográfica, mas com referenciais transdisciplinares, e nós nos agenciamos bastante com a filosofia da diferença, com a esquizoanálise. Então, quando nós colocamos sob olhos da perspectiva transdisciplinar, da esquizoanálise, né, principalmente com a filosofia da diferença, como o Deleuze, o Guattari, Spinoza, que é o filósofo que eu mais trabalho, mas também o filósofo Bergson, né, nós vemos que quando nós temos um movimento opressor, discriminatório, geralmente ele se dá por nós termos um modelo de vida pensado. Ou seja, o modelo é aquele que deveria ser visto como referência a todos os outros. Então, quando a gente fala de idadismo, inevitavelmente nós não precisamos falar do adultocentrismo, porque muitas vezes na nossa vida, a fase adulta ela é considerada como o ápice da existência, né? Então, diante da fase adulta, todas as demais fases elas são comparadas, ou seja, a infância, a adolescência são aqueles que ainda não chegaram à fase adulta, e os idosos são aqueles que já passaram, e os adultos são aqueles que se configuram como o ponto maior da nossa existência, né? Eu tenho até um parágrafo, né, da minha tese, onde eu digo que o adulto é aquele que, quando fala, todo mundo está errado. E todos nós aqui já escutamos alguma vez na vida alguém nos falar: eu te falo isso porque eu sou adulto, porque eu já passei por isso, porque eu já sei isso. Então, ou seja, nós temos aí o adulto preenchendo a perspectiva desenvolvimentista, que eu problematizo de forma muito impetuosa, né? Como sendo aquela principal fase da existência. E é um trabalho na perspectiva da psicologia política, justamente como eu disse a vocês, que não pensa o ser humano como a parte do mundo, mas sim como parte do mundo, e por isso ele faz parte do conjunto de forças que constitui, digamos, o que nós chamamos de sociedade, política, história, cultura e por aí vai. Então, são movimentos de resistência ao idadismo, tanto na clínica bipessoal, mas também na psicologia, no seu sentido grupal, coletivo, de modo nenhum esquecendo e deixando de lado as políticas públicas e os movimentos transgeracionais que propomos como resistência a essa perspectiva violenta, opressora, agressiva, que chamamos de idadismo. Um pouco isso, Tatiana. Não sei se já deu tempo. Sim, já deu tempo. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, Pedro. Valeu, obrigado, pessoal. E esse foi o nosso último trabalho do nosso grupo de trabalho deixa eu pegar o nome dele certinho aqui, Desenvolvimento e Debates Intergeracionais, do nosso primeiro Congresso Nacional dos Estudos sobre Subjetividade Política e Arte. Abrimos, então, agora o nosso período de debates e discussões.
Eu tenho perguntas que podem conectar todos os trabalhos, mas eu acho que eu prefiro, primeiro, abrir para as pessoas que ouviram os trabalhos e têm perguntas para os nossos autores, né? Deixa eu ver, tem perguntas escritas no chat? Vamos ver se tem perguntas escritas no chat. Já temos algumas. Antes de puxar a primeira pergunta, vou alertar vocês que participaram para preencherem a lista de chamada. Então, nossa querida monitora já fixou ali nos comentários do nosso chat a nossa lista de chamada. Então, por favor, abram um link e preencham a chamada para garantir que vocês apresentaram seus trabalhos e estiveram por aqui, ok? Deixa eu abrir aqui nossa fila para ver quem já se candidatou para responder. Eu acho que foi a Daiane que levantou a mão primeiro? Não? Foi a Yariane ou é Lariane? Não tenho certeza. Então, Lariane. Lariane, pergunte então, por favor, Lariane. Certo, eu vou perguntar aqui. Primeiro, parabenizar também pelos trabalhos incríveis. Me trouxe aqui muitas reflexões. Para aquelas que trouxeram trabalho sobre a infância, eu queria fazer uma pergunta, algumas, acho que também passando por essa questão da institucionalização, né? Se na pesquisa de vocês é colocado, por exemplo, eu acompanho algumas famílias, por exemplo, que são famílias adotivas, e uma das questões que eu vou percebendo é a dificuldade, por exemplo, burocrática dessas crianças para serem destituídas de suas famílias originais. E aí entra toda uma questão da assistência social, né? Por exemplo, da própria dificuldade, já que essas famílias, a gente vendo por um âmbito social, né? Elas passam por dificuldades que são socialmente também construídas, economicamente, socialmente construídas, então acho que aí passa por uma questão política bem importante, né? Então tem, às vezes, uma demora muito grande para que essa criança, de fato, seja retirada judicialmente de suas famílias, e eu acho que é bem complexo quando a gente vai para todo esse contexto histórico, social, que a maioria são famílias, né, negras, historicamente já marginalizadas, enfim. E, ao mesmo tempo, o que eu vou ouvindo também das famílias adotivas, de alguns espaços, que a criança não espera, né? Que a criança, enfim, ela está ali e, às vezes, de fato, vai sofrendo violências, às vezes, bem difíceis, né? E vira, então, esse paradoxo, né? Eu gostaria de saber como é que é isso dentro da pesquisa de vocês, se vocês trazem essas questões, né, de reflexão. E a outra pergunta para o Pedro, né, que o envelhecimento é um tema, assim, para mim, muito caro, e é um tema que eu estou dentro. Como se... enfim, se na tua pesquisa, né, você vai falando assim do preconceito, como é que isso é colocado, que é uma pergunta também, mas é uma pergunta assim, um pouco dentro da minha prática. Numa sociedade onde a gente, às vezes, nem consegue pensar num porvir, né, nem consegue criar sonhos, nem consegue, né, pensar num futuro, que é tudo tão imediatista. Como se cria isso, né? Como se cria um corporificar desse velho no corpo, seja no corpo de 30, seja no corpo de 20, seja no corpo de 10 anos, assim. Nessa semana, uma cliente minha de 10 anos saiu para a mãe dela, deu um abraço, falou assim: ai, mãe, eu estou muito velha. E a mãe falou assim: nossa, você é velha?
Aí eu virei e falei, você tá velha mesmo. Comparado a uma criança de 1 ano, você tem 10 vezes a idade dela, então você tá velha. Como é que a gente assumir isso? Que eu sou uma velha também, né? Enfim, porque não tem esses espaços, né? Como se tem o estereótipo do velho. É isso, assim, 60 anos, virou velho, de repente, da noite para o dia, mas a gente perde esse contato da passagem do tempo no nosso corpo, seja o corpo a idade que tiver, como que a gente rompe com essa passagem do tempo. Né? Então, enfim, são questões aí para a gente pensar junto. Então, pessoas que receberam a pergunta, gostariam de responder? Tem uma ordem, alguma coisa assim? Bom, ela fez duas, pelo que eu entendi, a Lariane fez 2 perguntas, uma para as pessoas que apresentaram um grupo sobre crianças, certo? Que, pelo que eu entendo aqui, poderia ser Caliane, né, as marchas da vulnerabilidade, temos também a Mahara, que falou sobre privação afetiva na primeira infância, até mesmo a Carla sobre a depressão analítica, né, eu acredito que essa pergunta se dirige a essas pessoas. E a segunda pergunta, né, sobre etarismo para o Pedro. Primeiro grupo da infância gostaria de se pronunciar? Eu posso dar uma palavrinha, mas eu não sei se eu peguei bem a pergunta, porque você está falando de um contexto em que a burocracia atrasa essa passagem, né? A burocracia se sobrepõe à passagem de uma criança que está abrigada, enfim, né, ou que está institucionalizada, vamos falar de maneira geral, para uma outra família, né? Esse fragmento da pesquisa que eu trouxe, eu não me prontifiquei imediatamente, porque ele foca muito nesse momento muito primitivo, né, da constituição subjetiva. E eu acho que ele tem efeitos, né? Ele pode deixar marcas independentes de ter adoção ou não, né? Assim, eu acho que isso vai depender muito do investimento afetivo que essas crianças vão encontrar ali e o lugar simbólico, cultural ou não a que elas vão ficar ali destinadas. Mas eu acho que isso é muito do singular. Eu não sei se você quiser falar mais alguma coisa assim, em termos de pergunta nesse contexto, dessas crianças nesse momento mais primitivo, eu não sei se eu peguei exatamente o que seria a dúvida ou a pergunta. Mas eu não abrangi isso. Eu peguei muito a parte teórica do Freud para comparar com o que o Spitzer traz, muito naquela radicalidade do abandono mesmo, sabe? Por exemplo, até mesmo não precisa nem ser institucionalizado, né? Tem alguns exemplos na história de crianças que não tiveram contato com outros adultos ou que foram abandonadas ou extremamente negligenciadas, que elas têm todo um comprometimento absurdo subjetivo. E assim, o que eu posso te dizer, assim, se eu conseguir pegar alguma coisa da sua questão, é que eu acho que, por mais que talvez não seja um comprometimento tão grave, né, quando você institucionaliza a criança e mantém ali, tem efeitos, assim, né, tipo, em termos de letramento, em termos de laço afetivo, da forma como essas crianças vão se enlaçar com esse outro que rechaça desde que elas chegaram ao mundo, né, tem criança que nasce praticamente na instituição, né, assim, se a gente pegar as histórias também dos manicômios, a gente vê que tem crianças que nasceram dentro do manicômio, por assim dizer, né, e para sair dali é muito difícil, porque a vida delas é a institucionalização, é insuportável estar fora, então tem todo um trabalho, né, da equipe, enfim, mas eu acho que mesmo quando eles não são tão radicais, os efeitos não são tão radicais, eu acho que isso tem impactos, assim, eu acho que isso não passa despercebido para a subjetividade, por assim dizer. Não sei, Lariane, se eu consegui pegar alguma coisa da tua questão. Sim, acho que também acho que é uma questão de perguntar se tem essa problematização também nas pesquisas, né? Enfim, mas aí, obrigada.
É que a minha pesquisa, só para esclarecer, esse fragmento, ele saiu da pesquisa, porque, na verdade, a pesquisa era sobre uma outra coisa que falava sobre escolha de objeto, mas tinha a ver com amor à primeira vista, era um outro negócio. Aí eu comecei a achar essas coisas interessantes, né, e essas leituras diferentes interessantes entre os autores, e fiz um trabalho paralelo com a Gisele. Mas a gente não, mas é um tema interessante, eu agradeço até a pergunta, porque é algo para se pensar, né, na institucionalização aqui. Que a gente pode pensar nos efeitos da institucionalização aqui. Bom, Pedro, gostaria de responder a pergunta da Maria? Sim, Daiane, você quer falar antes, querida? Não? Bom, Laiane, que massa aí o teu campo de estudo. Vou até encontrar uma forma de me conectar com você, para saber o que você tem de atualidades em relação à velhice. A velhice está na história e possui a sua própria história, né? Está pelo fato de, ao longo da vida, as pessoas envelhecerem, mas possui a sua própria história pelo fato de interpretarem a velhice de formas diferentes, dependendo da cultura, do contexto sócio-histórico que ela está inserida, né? Tem até uma coisa que eu escrevo, né, que como o conceito de velho ou de velhice ele é usado para diferentes coisas, né? Muitas vezes no campo cotidiano nós chamamos uma pessoa de ô meu velho, no sentido de tentar trazer mais para o lado da consideração, da proximidade, e outras, o velho é usado para discriminar, para colocar de lado, para colocar de desuso. A velhice não tem como também ser compreendida sem a sociedade pós-industrialistas que nós vivemos, mas ao mesmo tempo ainda com resquícios, né, da industrialização, onde o velho ele é colocado meio que numa sala de espera. Ele não vive mais porque a vida já passou, mas ele ainda não morreu. Então ele fica ali meio que a vida já passou, mas eu ainda, né, não morri, então fica ali meio que numa questão, né? E aí temos a valorização do Forever Young, né? Forever Young, do eternamente jovens, como se a juventude fosse uma coisa ótima de ser vivida, a melhor coisa, e nada fora a juventude pode ser considerada uma experiência boa. E aí você falou de estratégias em relação a isso, né? Eu me lembro de uma vez, eu trabalhei, o meu último estágio de psicologia foi no Centro de Referência do Idoso. E aí nós, uma vez, tinha um grupo, que era o grupo do Fuxico. O grupo do Fuxico, as pessoas faziam costuras, né, e contavam histórias, e depois elas, de tanto fazer esse fuxico, virava uma coxa, e a gente fazia uma rifa, e com o dinheiro dessa rifa a gente podia fazer o que quiser com aquilo, né? E uma vez nós fomos para um Pesque Pague aqui na região, eu sou do sul do estado do Rio de Janeiro, né? E nesse Pesque Pague tinha uma piscina. E aí todo mundo começou a pular na piscina, e eu me lembro de uma senhora que virou para mim e falou assim: nossa, Pedro, obrigado, porque você está me trazendo novamente a sensação da juventude. Pular na piscina, né? E aí aquilo ficou em mim do tipo, pô, pular na piscina e gostar não pode ser uma coisa da juventude, né? Tipo, você tem que dar a vida toda. Claro, você vai reconhecer as suas limitações fisiológicas, tudo isso, mas a gente não pode interpretar experimentações da vida em termos de alegria, tudo isso, com base numa faixa etária ou algo assim. Então, ou seja, é um acontecimento que me marca muito, como as pessoas ainda atribuem determinadas sensações à umidade da vida. E, assim, o último ponto, eu acho que nenhum pensador, mas dificilmente existe um pensador que vai nos trazer elementos ou estratégias para lidar com o idadismo, mas mais do que a questão do idadismo, a questão do tempo, né? Ou seja, quando nós falamos de idade, nós falamos de uma quantificação temporal, né? Nós quantificamos a vida em números, né? Assim como o tempo das horas realmente, né? E aí, o pensador que mais me ajuda nisso, Lariane, é um filósofo chamado Bergson, porque o Bergson ele traz uma outra interpretação do tempo,
e é um tempo que se contrapõe completamente esse tempo desenvolvimentista do hoje, amanhã e depois, e traz um tempo muito mais como uma questão ligada à intensidade, né? Então, ou seja, devires diferentes que nós podemos ter a partir dessa filosofia e de outras que nos faz colocar em questão toda a perspectiva etária que não promova a qualidade da vida, né? Então, eu acho que é um pouco por isso. Ótimo, Pedro, bem puxado aí o assunto do tempo. Temos aqui a fila de perguntas de quem levantou a mão, mas eu acho que tem uma pergunta aqui que também foi falada no chat, eu só vou ler agora, porque senão depois eu vou esquecer. E aí eu não quero que ela passe batido, que é a pergunta do Fernando para Carla. Então, vou ler a pergunta que ele escreveu assim. Em primeiro lugar, gostei do quadro ali atrás, Pedro. E aí o Fernando pergunta, Carla, na sua perspectiva, esse adoecimento das crianças frente à ausência de uma figura de cuidado investida afetivamente indicaria o amor ou esse desejo não anônimo como uma necessidade humana? Poderia elaborar um pouco mais sobre isso, pensando se há diferença de necessidade de afeto ou pulsão nesse caso? E aí, Carla? Vou tentar ser bem breve, Fernando, mas é uma excelente pergunta. Vou pegar pelo começo mesmo. Sobre essa questão se é uma necessidade humana, né? Eu acho que se a gente pensar lá no Freud, 1914, quando ele fala que no começo as pulsões, ele ainda não tinha elaborado a pulsão de morte, né? Mas ele fala das pulsões aglomeradas, e isso que importa, assim, no autoerotismo, de autoconservação. Então, por exemplo, aquelas necessidades básicas que se a gente não se alimentar, a gente morre, né? Como ser humano, qualquer ser vivo, né? Se a gente não se proteger, a gente morre. Se a gente não, enfim, tem uma necessidade básica aí de autoconservação, de fato colocado. Por outro lado, tem também as pulsões sexuais, né? Que ele fala das pulsões de autoconservação sexuais que tem a ver justamente com esse enganchamento na vida. Né, o sexual para o Freud tem a ver justamente com esse investimento da libido que ele chama de amor. Né? Então, eu acho que uma coisa tem a ver com a outra. Só que elas estão acopladas. Então, eu acho que é muito interessante a sua pergunta, porque a pulsão é uma energia psíquica para o Freud que ela tem a ver, depois com o Lacan a gente vai falar disso, né, mas fica mais claro, mas tem a ver com a linguagem, que é o próprio do ser humano. Né? Ela vai se desmembrar assim, a partir do laço com esse outro. Então, eu acho que tem uma dimensão aí colada, a princípio, de uma maneira mítica, por assim dizer. Acho que a gente falou disso uma vez falando do grafo do desejo, né? Pensando que no início isso era colado, a gente não consegue localizar exatamente quando, mas essa ideia de que a gente precisa do alimento e ao mesmo tempo o alimento vai dar prazer ou desprazer, né? Ela é colada uma coisa com outra. Se der desprazer é aquilo que eu não gosto, é aquilo do que eu me separo. Se me der prazer é aquilo que faz parte de mim. E aí a criança vai sabendo o que é parte dela e o que é parte do outro, por assim dizer, né? Então, eu acho que sim, eu acho que de alguma forma, se a gente, para psicanálise, essa palavra humano não é muito bem vista, né? O pessoal fala mais de sujeito, porque sujeito do inconsciente, até para diferenciar de outras abordagens. Mas eu acho que tem uma coisa que é do sujeito da linguagem que tem a ver com essas duas coisas mesmo, essa necessidade de amor, mas eu acho que o amor, a princípio, que o Spitzer saca é que ele precisa vir do outro, né? Porque a criança ainda não diferenciou ela do outro. Ela não sabe que ela é separada do outro, né? Quando o bebezinho vem, para ele é tudo uma coisa só, ele, o seio, a mãe, o mundo, né? É uma dispersão pulsional. Então, eu acho que tem esse primeiro ponto. Qual era o segundo ponto? Deixa eu ver aqui rapidinho, só para ver se eu consigo dar uma palavrinha sobre isso também. O último comentário do chat, depois da interrogação, ele coloca: poderia elaborar um pouco mais isso pensando se há diferença de necessidade de afeto ou pulsão nesse caso? Sim. Eu acho que é exatamente esse o ponto da diferença da necessidade e dessa questão da autoconservação e da pulsão sexual, que elas andam juntas, né? Mas a gente sabe que para o humano sempre tem alguma coisa para além do que a gente precisa, né? A gente não escolhe, por exemplo, se nutrir, né? A gente, quando come uma pizza, né? Às vezes a criança quer o seio pelo acalanto, não pelo leite, né? Assim, às vezes é o leite pelo quentinho do leite, não propriamente pelo alimento, né? Assim, então tem sempre alguma coisa a mais
que não vai ser satisfeita e vai marcar uma falta para essa criança. E aí vem o outro, né? Tá com isso, tá com aquilo, falta isso, falta aquilo, tá com fome, não sei o quê. Então, não sei se esclarece um pouco, mas a gente pode pensar para fechar o que eu falei para a Lariane. Aqueles casos, por exemplo, Mogli, o caso da Geni, esses casos de crianças que foram abandonadas muito cedo e que não tiveram investimento desse grande outro, elas ficam totalmente prejudicadas. Por mais que elas recebam alimentação, por mais que elas recebam abrigo, né? Elas ficam totalmente prejudicadas, com o desenvolvimento da linguagem prejudicado, tudo isso, né? E eu acho que tem a ver com esse investimento amoroso do outro, propriamente dito, no sentido libidinal mesmo. Não sei se te esclarece um pouco, Fernando. Se você quiser, o debate pode continuar depois. Ok, obrigada pela resposta, Carla. Então, seguimos aqui a lista das mãos levantadas. Temos agora na fila Daiane. Qual a sua pergunta, Daiane? Sim. Primeiro, parabenizar, né, a todas as pesquisas. Eu prestei atenção a todas, apesar de eu estar com um pouquinho de sono, mas amei. E parabéns, né, foram muito pertinentes. A gente acaba tendo perguntas por alguns que nos chama atenção, mas todas cabem vários questionamentos. E em relação à pesquisa do Pedro, né, me chamou muita atenção. Também tem uma orientadora que ela estuda o dadismo, e assim, eu sou de uma ONG budista que eu percebo na divisão a gente tem as divisões, e a gente tem a divisão dos adultos e tem os idosos, né? E aí eu percebo nos idosos uma necessidade de demonstrar que eles ainda valem no mundo, sabe? Acaba que, quando passou, porque assim, a infância ela ainda tem um valor maior para esse sistema divisório de tempo, né, humano, porque a criança ela ainda é vista como aquele ser que está em desenvolvimento, que vai se tornar um adulto. E o idoso, ele é visto como aquele que... Qual é a serventia? É a gratidão que a gente tem, né? A gratidão que a gente tem por tudo que esse idoso fez durante sua vida. Mas o idoso, ele quer se sentir também pertencente, ele quer fazer algo, ele quer fazer parte. Então, eu participo de reuniões, eu organizo reuniões, né? E eu vejo os idosos, a gente quer fazer por eles, mas eles querem fazer também. Então, aí a gente está começando agora a deixar eles tomar à frente de algumas coisas por causa dessa necessidade. E eu acho importante, que não sei se você tem isso na sua pesquisa, mas acho importante que essa perspectiva também apareça, sabe? Como que esses idosos querem ser ou querem se sentir? E será que eles são vistos ainda como... é o que eu esqueci da palavra exata, mas é com função, sabe? Mas aí a pergunta mesmo que eu tenho é para... Essa era só um comentário, mas se você quiser falar depois, você fala, Pedro. Mas a pergunta mesmo é para o grupo da Valéria, Juliana e Mahara, não sei se estão aí ainda, né? Que elas falaram sobre a evolução do conceito de infância ao longo do tempo, da Idade Média à atualidade, né? Apesar dos 3 trabalhos que abordam a infância, eles dialogam um pouco, mas esse me chamou muita atenção. E duas questões que eu gostaria de perguntar a ela. Ela falou, em algum momento, ela citou um de direitos humanos. Aí eu dá aquela piscada, né? Mas quando a gente pensa na perspectiva desse processo lá da Idade Antiga até agora, na contemporaneidade, em que a infância passou, que é horrível, gente. Quando a gente estuda isso na pedagogia, é triste. Eu fiquei decepcionada com a visão como as crianças eram vistas. É um horror. E aí eu fico pensando, que direitos? Porque em determinado momento, eu escutei quando você falou, Mahara, assim, que a visão mudou, né? A visão mudou, mas que os direitos... Aí você falou assim, os direitos das crianças garantidos. Que direitos garantidos? Se a criança sempre foi vista como uma folha em branco. Infelizmente. E hoje, apesar de que ainda há muita mudança, ainda há uma dificuldade muito grande, até mesmo por essa perspectiva que o Pedro traz, dessa divisão de tempo, a criança ainda não é ouvida. Principalmente nas escolas, e muito menos na família. Então, aonde isso aparece na sua pesquisa? Que direitos? Existe realmente esses direitos, né? E aí, outra, também a questão da tecnologia. Como que a tecnologia pode ser a culpada por tudo isso? Por todo o processo de encadeamento, de mudança, em que hoje as crianças estão numa posição de perigo, digamos assim, ou de
eu estou com as palavras perdidas aqui, mas estão passando as fases mais rápido, né? Que eu estava até falando sobre isso com a minha irmã, mas aí as pessoas dizem que tudo agora as pessoas dizem que é a tecnologia. Gente, não é. Vamos ver os outros processos. A família mudou, a estrutura familiar mudou, a perspectiva religiosa mudou, a sociedade mudou, a perspectiva mercadológica mudou e se intensifica. A mídia, ela afeta muito mais a gente a partir da perspectiva de consumo do que apenas o uso tecnológico. E a tecnologia, ela é uma vantagem na vida da gente. E apesar de ela trazer aspectos negativos, eu estou incomodada, porque eu estou vendo assim, muitas pesquisas atualmente, não é só por essas aqui, sabe? Porque isso me incomoda, me irrita, porque eu vejo muita gente criticar a tecnologia e bota tudo a culpa na tecnologia. Não, tudo é a tecnologia. A criança está assim, por causa da tecnologia. Cadê o acompanhamento dos pais? Cadê o acompanhamento da família? Cadê o acompanhamento da religião nesse uso tecnológico? Porque eu sou de uma religião humanista e a gente faz um acompanhamento com as crianças, com os jovens. A gente faz esse acompanhamento. Se essas crianças estão, a gente ajuda os pais, porque a educação não é apenas na escola, é em todos os âmbitos da sociedade. Então, eu fiquei muito pensativa sobre por que você colocou nessa pesquisa a perspectiva tecnológica como principal vilão. Oi, Daiane. Aqui é a Valéria respondendo sua pergunta. Eu não lembro de ter falado direitos humanos. Eu falei que no mundo contemporâneo, vocês estão me ouvindo, né? A criança, ela passa a ser um ser dotado de direitos, levando em consideração o Estatuto da Criança e do Adolescente, nesse quesito. A Mahara, eu não sei se ela falou alguma coisa sobre direitos humanos. Esse é o primeiro ponto da tua pergunta. É nesse quesito que eu falei. E em nenhum momento eu disse que eu estava botando na conta das tecnologias. Eu digo que há sim uma interferência das tecnologias. Em que sentido? Redes sociais. As crianças, elas estão cada vez mais tendo contato com telas. Um exemplo é o TikTok, né, que está crescendo cada vez mais. E no que eu digo que tem um atravessamento aí? É a questão da adultização precoce. Realmente, concordo com o que você falou, há uma ausência do monitoramento dos pais. Só que eu não concordo com a sua colocação quando você fala que eu ponho na conta das redes sociais, porque não foi isso que aconteceu. Tudo bem que o tempo era curto, né? O que eu falei foi isso, que a partir do contato com a tecnologia por meio das mídias sociais, as crianças, elas passam por esse processo de adultização precoce. A gente percebe que as crianças, olha, atualmente eu tenho 25 anos. Hoje eu estou tendo contato com adolescentes e crianças do ensino básico. Quando eu tinha 12 anos, quando eu tinha 8 anos, o meu comportamento não era dessas meninas hoje que eu percebo na escola. Por exemplo, com 8 anos, eu não pensava em ter um namorado. Com 8 anos, eu muito menos pensava em usar maquiagem e determinadas roupas. Então, eu acredito que o contato com a mídia social, o contato com diversas tecnologias, sim, altera o comportamento dessas crianças. E no sentido da adultização, justamente porque elas começam a ter preocupações e comportamentos precoces que não corresponderiam com aquele processo do desenvolvimento infantil. É nesse sentido. E você tem mais alguma dúvida? Porque eu também tenho uma, mas não é para você, é para o Pedro. E não é dentro da pesquisa dele. Mas eu quero saber se eu respondi. Só dizer que eu entendo você, mas assim, eu sei que você não colocou exatamente na conta, mas de certa forma entra, entendeu? Mas tudo bem, tá perfeito. Mas eu esclareci a sua dúvida? Esclareci? Posso falar a minha pergunta, Tatiana, para o Pedro? Pode sim. Eu acho que eu gostaria só de fazer um fechamento, talvez, sobre a sua questão com a Daiane. Eu pensei assim, que talvez a Valéria tenha falado, atualmente a criança é um ser dotado de direitos, mas talvez a questão existe uma diferença entre ser um ser dotado de direitos e esses direitos serem garantidos ou não, né? Talvez essa distinção que esteja em jogo aí nos comentários de vocês, né? Só isso que eu gostaria de pontuar. Pode seguir, Valéria. A minha pergunta é para o Pedro, porque quero parabenizar a tua pesquisa, né? E, no caso, quando você falou do Spinoza, isso chamou muito a minha atenção, porque é um filósofo que eu estou lendo atualmente, e eu estou tentando fazer conexões entre ele e o Freud. E aí eu dei uma pesquisada aqui no teu currículo Lattes, mas eu não encontrei nenhuma pesquisa especificamente sobre Spinoza e Freud. Aí eu queria saber se você já chegou a pesquisar
esses dois autores. Se você tem leituras em Freud, essa é a minha dúvida. Poxa, que legal. O seu nome mesmo é porque aqui está VB. Tá as iniciais do meu nome, é Valéria Beatriz. Valéria, então, assim, não teria tempo para falar do Spinoza aqui, mas só bem rápido, assim, gente, eu nunca gostei de estudar na minha vida, eu parei de estudar na 8ª série, nunca gostei, nunca pensei em fazer faculdade, nada disso, até que em determinado momento da minha vida conheci pessoas da minha família que eu nem conhecia e me incentivaram a estudar, comecei a fazer psicologia, também não gostava. Até que no meu 3º período de psicologia, um professor de filosofia me chamou e falou: Pedro, eu quero te apresentar uma pessoa. Eu fui na faculdade no sábado de manhã, em março de 2009, e ele me apresentou o pensamento vivo de Spinoza. Então eu estou aqui hoje, sou professor universitário, estou terminando o doutorado agora, então Spinoza na minha vida é uma coisa realmente assim, singular, porque ele ocupa um espaço muito grande. Então, assim, um ponto é esse. E assim, na verdade, ao longo da graduação, eu nunca me interessei muito pelos referenciais que a psicologia me trazia. Do mais que Freud, hoje, é um dos autores que eu valorizo bastante. Mas nunca fiz relação, nunca escrevi nada entre Spinoza e Freud, mas sei que muitas pessoas escrevem, mas muitas pessoas escrevem ainda mais entre Spinoza e a psicanálise, e aí eu te aconselho a leitura do André Martins. O André Martins é um dos autores aí em Spinoza e em psicanálise, que eu acho um dos mais interessantes, mais do que em Freud. O André Martins gosta muito de Winnicott, onde a minha orientadora de doutorado também, a Cristina Halter, trabalha também com Winnicott, mas tem muitos pontos de conexão entre eles. Eu acho que, assim, que eu sei, o que eu posso apresentar. Antes de Freud, 200 anos antes, Spinoza foi, eu acho, a primeira pessoa que trouxe que a mente ela é completamente impactada pelos afetos. Ou seja, não existe mente sem as questões afetivas ou em relação ao impacto que a vida nos traz afetivamente. Então, eu acho que depois de Freud, depois de Spinoza, 200 anos depois, Freud brilhantemente demonstra como a estrutura mental ela tem como base a questão das pulsões. Bom, não vou entrar nisso porque eu não tenho condições de falar. Mas talvez a maior entrada seria essa. Por Spinoza não existe dicotomia mente e corpo. Há aí uma concomitância ou paralelismo, como diz o Deleuze. Pensar em mente é pensar em corpo, em afetações e por aí vai. Então, acho que é meio que isso. Entendi, Pedro. Muito obrigada. Você esclareceu bastante. Estão me ouvindo, pessoal? Ok. Ok. Então, vamos lá. Sobre a pergunta da Valéria, eu não teria muito a acrescentar sobre a relação entre Spinoza e Freud, não tenho essa especialização, mas conheço quem tenha. Então, recomendo aí o trabalho do Razão Inadequada. Temos lá dois colegas muito importantes da filosofia que com certeza vão conseguir te ajudar nessa parte. Tatiana. Então, recomendo que você corra atrás do Razão. Os Rafaéis estão aí para te ajudar. E tive a oportunidade de conhecer pessoalmente um dos Rafaéis, realmente. O Razão Inadequada é uma referência para todos, ao mesmo tempo para ninguém. Muito bom. Exatamente. Grandes Rafaéis estão aí para relacionar filosofia, psicologia e tudo mais para vocês. Vamos lá. Quem são os próximos a perguntar? Mais perguntas? Por enquanto não. Nossa fila de perguntas já foi esgotada, já foi. Então, para finalizar, chega aqui minha grande pergunta. Como estamos já com o tempo mais que estourando, eu acho que a questão não é a gente responder essa pergunta aqui agora, porque senão vai virar um grande debate sem fim. Mas, na minha pesquisa sobre música, dança e outras relações estéticas, eu pesquiso muito a relação do tempo. O tempo é um dos meus temas principais. E hoje eu entendi que as pesquisas, como um todo, relacionam bastante essa questão do tempo. Como a gente dá valor para o tempo, qual que é o tempo de vida mais importante? É a idade do adulto? Será que a idade do velho realmente é tão sem valor assim?
o passado, o tempo do passado na pesquisa da Daiane, né? Como que a gente não esquece o nosso passado da ditadura, o nosso passado de opressão no país, né? A gente tem também aí uma questão com o tempo, a evolução do conceito de infância da Valéria, né? Como que a relação o tempo de trabalho, ele é colocado mais cedo ou mais tarde dentro da vida do ser humano, né? Na Idade Média, as crianças trabalhavam muito mais cedo, tinham uma vida muito mais precoce nesse sentido. Isso também é uma relação da nossa vida com passado, presente e futuro, né? O próprio Pedro também dizendo como que a nossa idade de velho, né? Quem que é o velho? Ou o meu velho querido, ou o nosso velho, isso aqui tá muito velho, vou jogar fora. Também é uma forma como que a gente relaciona aquilo que durou muito tempo, né? O nosso velho querido pode ser aquele velho que está fazendo coisas muito boas na nossa vida há muito tempo, né? Também é uma relação com o tempo. Então, acredito que essa é uma grande questão que deixa para todo mundo aqui, né? A grande pergunta, então, conectando tudo isso, de que maneira que o seu trabalho questiona a relação do ser humano com o tempo, né? Com o passado, presente e futuro. Esse grande assunto que dá muito o que falar. E, com certeza, deu muito o que falar aqui hoje. E é isso, pessoal. Parabéns de novo pelos trabalhos de vocês. Fico muito feliz que a gente tenha conseguido fazer debates muito saudáveis, muito importantes para a nossa sociedade. E saio daqui muito feliz de ter conseguido mediar vocês e de que os seus trabalhos estejam florescendo por aí, que eles continuem crescendo, sigam suas pesquisas sempre. Quem quiser continuar contato, o Pedro já colocou o contato aí no chat, podem trocar seus e-mails também, deixar os contatos para a gente conseguir continuar trocando nossas ideias. E é isso, muito obrigada novamente. E parabéns para todo mundo, obrigada pela Maria Luísa pela mediação, monitoria. E é isso, gente. Um bom fim de domingo para vocês. E nos vemos aí, talvez, nas redes, não sei, ou nos próximos congressos. Até mais. Obrigado, pessoal. Um abraço. Presença para garantir o certificado. Sim, verdade. Quem não assinou a lista é a última chance, hein? Garantam seus certificados assinando a lista, ok? Vou dar mais uns minutinhos aí para pegar os links. Eu não assinei, eu acho que nas outras grupos. Eu assinei só nesse. Tem algum... Enfim, depois eu vejo isso com a organização, né? Tchau, gente. Boa noite. Eu também Obrigada pela atenção. Parabéns pela organização, Val, Fernando, Richard, galera, Tatiana pela mediação, os monitores, Kinespo. Beijo, querida. Obrigado. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Tatiana, parabéns pela mediação. Foi incrível, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Você levou muito jeito para isso. Obrigado pela parceria. Imagina, eu que agradeço. Adorei aqui participar do congresso. Estando desse lado agora, finalmente. Tá, beijo, gente. Tenham um ótimo descanso aí para vocês. Final de domingo para vocês. Beijo. Beijo, até a próxima. Beijo, gente. Até mais. Até, tchau, tchau. Vamos ver se tá todo mundo indo embora. Tudo certo por aí. Vou ficar aqui até todo mundo sair, hein?